Aí, meus amigos e também vocês, minhas amigas, 7 de setembro de 2025, Independência da República. Quanto às manifestações que houveram, já estão esgotados todos os comentários. Todos vocês viram que a esquerda foi um fracasso. A convocação do Boulos não deu resultado. Mas da direita, este sim, houveram multidões. Claro que se vocês olharem a pesquisa da USP, vai dizer que houveram muitas pessoas nessas manifestações da esquerda. Quanto ao desfile, este sim, a expressão mais nova que é o flopou, um aparato militar imenso e o público bem pequeno. E distribuições dessa vez houveram só de bonés do Brasil Soberano em azul. Ainda continuam desprezando o verde e amarelo. Mas com tudo isso, muito pouca gente, inclusive disseram que o presidente Lula quebrou o protocolo e foi cumprimentar as pessoas, mas bem ali próximo ao palanque, porque mais distante não havia ninguém. Quanto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, embora a imprensa diga que eles foram convidados, nenhum compareceu. Outras oportunidades nós estávamos acostumados a ver ministro Barroso, presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, alguma coisa houve. Quem estava lá? Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. E aquele pessoal ali, aquele que é o não anistia. E esse é o pensamento dele. Mas agora, com a maioria na Câmara dos Deputados, ele vai ter uma dificuldade muito grande do porquê não pautar a anistia. E a pedida é aquela que nós sabemos que deve ter, ampla e irrestrita. Mas o presidente Lula já está numa questão eleitoreira e é por isso que eu trouxe um programa lançado por ele, Gás para o Povo. Foi lá na comunidade da Serrinha, comunidade humilde, carente, em Minas Gerais. Mas também ele estava lançando o seu candidato, Rodrigo Pacheco, a possibilidade de ser o candidato a governador de Minas Gerais. Mas coisas estranhas aconteceram. A Janja, como ela se tem como influencer, ela tomou as rédeas, interrompeu uma fala do presidente para fazer aquela tradicional musiquinha de olha o gás, coisa que não tem cabimento, mas ela tem que se destacar. Ela não pode, não aceita, em hipótese alguma, ficar em segundo plano. Também houveram outros projetos, todos eleitoreiros. Também já tivemos o pé de meia, aquele em que o aluno ganha para estudar e não precisa ser aprovado. Basta que tenha uma quantidade mínima de permanência. Aquele dos passagem aérea, os R$ 200, também não embarcou, deu 1 e pouco por cento de adesão. Mas ele continua fazendo a sua campanha, já está no palanque. E as eleições serão lá no final de 2026, e ele já se disse candidato ao 4º mandato. Mas vejam aí uma explicação bem detalhada do que é esse programa Gás para o Povo. Quanto mais gente pobre, melhor. O culto ao pobrismo e à miséria é uma marca conhecida do PT e do presidente Lula, mas poucas vezes isso ficou tão explícito como no lançamento do programa Gás para o Povo, na favela Aglomerado da Serra, a maior favela de Belo Horizonte. Foi o próprio Lula quem definiu com todas as letras a visão de mundo ideal do socialismo petista. É por isso que eu digo, um país para dar certo, ele precisa garantir que muitos tenham pouco dinheiro. Para ele estar errado, ele precisa garantir que poucos tenham muito dinheiro. Você não entendeu errado. Lula disse que para um país dar certo, ele precisa garantir que muitos tenham pouco dinheiro.
E o mais incrível é que ele disse isso com a maior naturalidade, como se tivesse descoberto a fórmula da prosperidade pelo caminho da escassez. Está aí o resumo perfeito da visão marxista que busca nivelar as coisas por baixo, eliminar a meritocracia e estimular uma cultura de pobrismo. Nesse pobrismo lulopetista, ser miserável, depender do governo, ficar à mercê da benesse de um caudilho generoso, é algo desejável, bom e virtuoso. O Estado vira um regulador da miséria nacional, como bem disse o economista Daniel Vargas no programa Última Análise aqui da Gazeta do Povo. Não é que o Estado não tenha o seu papel para corrigir problemas pontuais, apoiando os desfavorecidos na busca por autossuficiência e prosperidade. Mas a fórmula petista não quer resgatar ninguém. O governo é o grande provedor e o objetivo é tornar todo mundo medíocre, pobre e dependente. Esqueça a aposta na capacidade de trabalho e no esforço das pessoas para mudarem de vida. E tem um outro lado grave em tudo isso. O caso do programa Gás do Povo deveria ser investigado e denunciado como antecipação de propaganda eleitoral, que é crime. Gás de cozinha de graça para 17 milhões de famílias. E o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deixou claro o fim eleitoreiro ao destacar que os botijões terão estampada a marca do governo Lula. E mais do que isso, o Gás do Povo tem que ir daquele jeito ali, ó, com aquela marca, e todas as lojas vão ter que estar padronizadas assim, ó. Aqui tem Gás do Povo, governo Brasil do lado do povo brasileiro! Empolgados com o impacto do gás de graça para render votos, Lula e a primeira-dama Janja da Silva imitaram o falecido comunicador Silvio Santos. Só faltou gritarem: quem quer dinheiro? O gás tá chegando! Olha o gás! Tananana. Como é, ministro? Por essa performance de Janja cantarolando a musiquinha do gás, o programa do governo ganhou de Francisco Escorcinho o apelido de Botijanja. Botijanja. Antigamente, como lembrou André Marcília, também no Última Análise, os políticos trocavam votos por dentaduras. O Botijanja virou a dentadura moderna. Mas o cabresto assistencialista é o mesmo. O mandatário petista, em sua obsessão para conseguir um quarto mandato, não para em sua ofensiva populista, nem que para isso tenha de gastar todas as joias da coroa, ou todas as economias da viúva. Lula aposta no Botijanja como vitrine do final de mandato, junto com energia elétrica de graça para 60 milhões de pessoas e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Mas cada vez menos brasileiros se enganam com as armadilhas do governo bonzinho que distribui dinheiro e almoço de graça. Quanto mais pobres, melhor, é um slogan que vale para o PT e para Lula, mas não para o país. Janja, cantarolando a musiquinha do gás, é a apoteose do pobrismo. Mas música de gás nenhuma encobre o escândalo de desvio de bilhões de reais pelos sindicatos ligados ao PT, amealhados do salário de aposentados e pensionistas. Janja pode cantar alto, e mais alto ainda, mas o roubo do INSS é como um grito que não pode ser calado e que mostra até onde vai a esquerda para deixar os pobres mais pobres ainda. E notem que aquela falácia do presidente de recuperar o verde e amarelo, isso ele esquece. A camisa dele, inclusive nessa apresentação, a estilo Maduro, vermelho, e aquele símbolo da esquerda. Mas temos um outro problema agora da participação do Brasil na reunião da ONU, lá no 22 de setembro, em Washington. O pensamento é, será que Donald Trump vai seguir a orientação da ONU e liberar o visto do presidente Lula e da sua comitiva? É uma incógnita. Como eles estão se portando e cada vez mais alinhado a China, Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua, a situação não é nada boa. Mas esperemos o desenrolar
dos próximos capítulos. Este é o vídeo do dia de hoje, mostrando essa questão que também é útil àquelas pessoas necessitadas, mas as pessoas não podem viver o tempo todo às custas do Estado. Esse é o interesse e o pensamento da esquerda, sempre depender do Estado. Eu espero que vocês deem a sua opinião e qual a sua visão. E esta opinião é muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.